pessoal, hoje eu não vou aparecer para vocês, que eu tô com uma certa irritação nas vistas, então não tô muito visualmente bonitinha para poder aparecer para vocês. Tá bom, a nossa peça de hoje é uma necessaire tripla. Eu trouxe a minha, ó, é uma necessaire de 3 zíperes, tá bom? E o objetivo dessa necessaire, eu fiz ela exclusivamente para atender aqui a minha necessidade, que é colocar as minhas coisinhas de esmalte, porque tava uma pouca vergonha. E eu fiz ela, ó, vocês podem ver que, por exemplo, aqui na altura eu fiz para poder caber a minha acetona em pé, entendeu? Então foi assim, tudo pensado para essa minha necessidade, tá? Para esse meu uso. Até pensei em diminuir ela para vocês, mas aí eu falei, já tenho a modelagem pronta, né? Já desenvolvi essa modelagem e vou passar essa modelagem aqui para vocês mesmo. Bom, eu vou disponibilizar um molde gratuito para vocês, então assiste o vídeo para vocês saberem como que vocês vão adquirir esse molde de forma gratuita. E é um molde pensado muito assim para quem está iniciando. Quem me conhece sabe que as minhas explicações é muito voltada para quem está começando. Então, se você já é adiantado na costura, mais experiente, vocês podem ou acelerar o vídeo ou também colocar no mudo, mas eu vou passar todas as informações que eu acho necessária para quem está começando conseguir finalizar, terminar de assistir esse vídeo e tentar fazer essa peça, tá bom? Então, assim, é um molde, gente, eu gosto muito de explorar os meus moldes, sabe? Tipo, de um molde, desenvolver outras peças. Então, assim, ó, desse molde aqui, vocês vão ter a necessaire tripla. Vocês vão poder fazer uma necessaire simples, ó, de um zíper só. Coloquei uma alcinha aqui para fazer uma graça. É o mesmo tamanho, tá? Porém, eu utilizei somente essa parte aqui do meio, ó. Somente essa parte aqui do meio. Então, vocês vão ter uma necessaire simples. Essa daqui eu fiz no tema, assim, de patinha, porque eu tava testando a minha impressora sublimática, que eu estava desentupindo ela essa semana. Então, ela é feita de tecido dublado no nylon 600, tá? E essa aqui eu estruturei ela inteira com EVA, tá bom? E vocês também vão ter, por exemplo, uma necessaire dupla. Essa daqui não é esse mesmo tamanho, é tamanho de estojo, porém, gente, é necessaire dupla. Vocês vão ter aqui o canal central, onde vocês vão ter profundidade dos dois lados do zíper, e vocês vão ter a lateral, onde vai ter somente uma profundidade aqui de um lado do zíper. Então, seria aqui, ó, tira um zíper lateral, vocês vão ter uma necessaire dupla. Então é um molde para 3 modelos de peça. Vocês podem também mudar a posição do zíper. Ao invés de colocar nessa posição, vocês colocarem nessa e dar outra função aí para a peça de vocês. Então, assim, é só vocês soltarem a imaginação de vocês, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui os moldes. Já trouxe aqui tudo recortadinho, o meu molde. Eu tenho um molde do meu espelho, tá ok? O molde do meu espelho, como eu mostrei aqui pra vocês na peça, eu utilizei plástico, tá? Paty, posso utilizar outro material? Pode, pessoal, sem problema nenhum. Por que que eu optei pelo plástico? Porque além de eu ter uma visão do que eu tenho dentro, né? Então, assim, automaticamente, quando eu vejo a necessaire, já sei aqui que é uma necessaire de esmalte, tá ok? E também o fato de que eu economizo forro, tá? Então, eu acho que acaba saindo mais barato, mais rápido para poder confeccionar essa peça, tá? Então, por isso que eu coloquei plástico, tanto na frente como aqui na parte de trás, tá bom? Eu coloquei plástico. Posso colocar só na frente e atrás eu posso colocar material sintético? Pode, sem problema nenhum, fica a critério de vocês. Mas lembrando que aí você tem que colocar mais um forro também, tá bom? Então aqui eu cortei 2 partes no meu plástico, tá? Desse meu espelho aqui.
duas partes. Vou fazer aquela gracinha na frente, até para poder colocar a minha etiqueta, que é essa parte da frente aqui, esse detalhezinho aqui, tá? Não é obrigatório, eu coloquei até para poder posicionar a minha etiqueta, tá bom? Então eu vou fazer essa graça. Vou cortar duas partes aqui, ó. O que que eu fiz? Cortei duas partes no meu bagum, já no formato do meu molde, e cortei dois retângulos, tanto de bagum como de TNT. Esse aqui de baixo é um TNT 80, um pouquinho maior para poder fazer esse meu forro aqui, que é a minha divisória de dentro da minha nécessaire, direito dos dois lados. Então eu vou acompanhar esse molde aqui e depois refilar, tá bom? Como eu tô usando o bagum, para não ficar aquele forro, aquela divisória interna muito molenguinha, muito fina, eu gosto de colocar um TNT no meio para dar uma encorpada, tá? TNT aqui eu tô usando 80. Então ele não vai acrescentar peso na minha peça, porque TNT é super leve, mas vai dar aquela encorpadinha nas minhas divisórias internas, tá bom? Então cortei duas no forro do bagum no formato, dois retângulos no bagum um pouquinho maior e dois retângulos no TNT, tá? Vou posicionar aqui por cima, fazer costurinha de segurança aqui pra segurar essas três camadas e refilar a sobra, tá bom? Então, no espelho são essas partes. Aqui eu tenho o meu zíper central. O meu zíper central é composto pela medida do canal do zíper, né? Que é 2 vezes no material e 2 vezes aqui no meu forro, ó. 2 vezes no material e 2 vezes aqui no meu forro, tá bom? O zíper aqui, ó, eu corto o material externo, eu corto na medida exata, tá? Não tem nada assim de canal do zíper ou do fole maior, tá? Na medida exata. Então eu vou mostrar pra vocês, inclusive, os calcadores que eu vou estar utilizando. Então o material externo eu corto na medida exata. Porém o forro, meus amores, eu gosto de cortar um pouquinho maior, para não ter perigo de andar e aí acabar de eu ter que desmanchar a costura porque não cobriu totalmente aqui o meu canal do zíper, tá? É pouquinha coisa maior? É pouquinha coisa, mas eu gosto de cortar um pouquinho maior, tá bom? Então, 2 vezes aqui no meu material, 2 vezes no meu forro. E o canal do fole, né, do fundo. Aqui que eu estou fazendo, esse material xadrez aqui, ó, é o Prada, tá bom? Esse daqui é o Prada. Para quem já trabalha com material sintético, sabe que o Prada, ele é um sintético um pouco mais encorpado, tá? Esse fundo aqui, ó, que é o canal do fundo do meu zíper central, esse fundo aqui eu estou fazendo com couro casco. O couro casco, pessoal, ele é mais maleável que o Prada, né? Ele é mais molinho. Para poder deixar ele um pouquinho mais encorpado, para chegar assim na mesma maleabilidade do meu Prada aqui, o que que eu fiz? Eu colei aqui um TNT também 80, tá? Eu colei com 2 objetivos. Primeiro, dar essa encorpada no meu material. E segundo, porque eu utilizo, pessoal, todo o meu rolinho de sintético, né? Então, nem todos, por exemplo, aqui o certo seria cortar no sentido do fio do meu sintético, é aquele sentido que não estica. Porém, como era retalhinhos que eu tinha desse azul, não dava para cortar no fio, optar por cortar no fio. Então, eu cortei contra o fio. Quando eu colo o meu TNT aqui com cola de contato, eu impeço, mesmo cortando no fio, que esse sintético estique, tá? Então, se você for cortar também no sentido que estica o sintético, faça isso, porque você vai estabilizar o seu sintético e aí na hora de costurar não vai esticar. Porque o que que acontece? Eu não gosto de trabalhar assim. Aqui o Prada, não. Eu consegui cortar ele no fio, tá?
Mas quando a gente não corta no fio e não dá essa estruturada para estabilizar o sintético, na hora que a gente vai costurando, vai cedendo. E aí aquela medida inicial que a gente calculou tudo para nossa peça vai sair maior. Aí vai ter sobra de material, tá bom? Então quando vocês não cortarem no fio do sintético, vocês estabilizem, tá? É um TNT 0,80 também, que não vai fazer também diferença, tá bom? Então cortei uma vez aqui no meu material do fundo e uma vez no forro. O forro aqui, ó, do meu fundo eu corto também na mesma medida, tá? Não corto maior. Só na parte do zíper que eu corto maior o forro. E é esse molde aqui. Esse meu molde aqui eu corto ele no papelão, tá, gente? Como eu faço cartonagem, vocês sabem. Então eu faço meu molde aqui já gravado, tudo. E cortado na máquina laser já certinho aqui das medidas que eu preciso. Já para os meus 2 zíperes laterais, eu vou precisar de 2, ó, molde do meu canal do zíper, 2 no meu material externo, 2 forros, que eu também cortei um pouquinho maior, o canal do fundo, né, do fole da parte de baixo dos meus bolsinhos externos, é esse molde aqui. E eu cortei 2 vezes também, porque são 2 bolsos, né, laterais, 2 vezes no material do forro, exatamente medida exata do molde, e 2 vezes aqui no meu material externo, também estabilizado aqui no meu TNT, tá bom? Esse daqui, ó, não sei se dá pra ver pelo vídeo, é uma bordinha do meu material, ó, tá até um pouquinho desbotadinho aqui na bordinha, mas não vai aparecer na minha peça, tá bom? Então, eu vou disponibilizar esses moldes aqui pra vocês. Se vocês quiserem cortar, Paty, eu quero comprar um molde já recortado no papelão, já recortado no MDF, vocês entrem em contato comigo, que aí eu passo os valores pra vocês, tá bom? Vou utilizar aqui, ó, o zíper simples, tá? Dessa corzinha aqui, azul céu, azul turquesa, bom, independente, tá? E eu vou usar o vivo de plástico, vou usar o azul. Na parte interna das minhas divisórias eu também utilizo vivo, normalmente vivo branco ou transparente. Eu não tenho mais, o meu acabou. Então provavelmente vou dar uma encapada em um vivo ali mais claro com bagum para poder colocar o meu vivo aqui nas minhas divisórias aqui da parte interna. Por quê? Por exemplo, aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tanto aqui como aqui, ó, do meu bolsinho de dentro, tem vivo. Justamente para não ficar afundando, para manter a minha peça aqui armada, tá bom? Então eu coloco o vivo aqui também, tá bom? Aqui vocês vão observar que aqui, ó, não está o meu canal de zíper não é do mesmo tamanho. Das laterais é do mesmo tamanho, porém o aqui do meio ele é menor, tá vendo? Eu fiz isso de propósito. Na verdade, esse daqui eu queria até que fosse um pouquinho mais embaixo, mas deu certo porque eu queria, então tá bom, deixei assim mesmo. Mas por que que eu fiz assim? Porque quem tá começando é muito mais difícil conseguir alinhar os 3 foles, tá? Então por isso que eu fiz assim, dessa maneira não tem essa preocupação de ter que alinhar os 3 foles. Mas quando é do mesmo tamanho, ó, por exemplo, esse daqui é do mesmo tamanho, a gente tem que alinhar tanto o fole como a costurinha. Aqui é a minha costurinha de pesponto. Então eu acho isso, para quem tá iniciando, um pouco mais difícil de conseguir casar, entendeu? Por isso que eu fiz dessa forma. Então o meu zíper, meu canal do zíper da minha necessaire aqui central, ele é menor do que o zíper dos meus bolsinhos laterais, tá bom? Então nós vamos começar preparando os nossos espelhos. Eu vou pegar o meu forro que eu já recortei no meu molde, tá? Vou pegar o retângulo que eu cortei um pouquinho maior e o meu TNT. Vou colocar aqui, ó,
direito virado para cima, vou virar e colocar o meu molde com direito virado para cima aqui em cima do meu TNT, tá? Isso é só para dar uma encorpada. Feito isso, nós vamos passar um pesponto tudo em volta do nosso molde, tá? Um pouquinho para dentro, ó. Tô usando um calcador de teflon para poder deslizar melhor aqui no meu plástico, né? E eu vou fazer a costurinha de segurança. Daí eu vou refilar aqui rente ao que eu já tinha cortado no formato do meu molde, tá? Ó. Ok? Lembrando que vocês podem, ó, dobrar aqui no meio e marcar o meio, tá? Tanto em cima como embaixo. Ok? Aqui eu já tinha marcado também, ó. Tá? Marco o meio, embaixo e em cima também. Agora eu vou pegar, agora eu vou reservar aqui. Vou pegar a parte da frente da minha necessaire, que é onde vai esse retângulo aqui, ó, tá? Aquele detalhezinho da frente. Cortei aqui numa largura equivalente para colocar a minha etiqueta, tá bom? Sintético eu cortei rente e atrás eu colei um bagum, tá bom? Para dar um acabamento aqui atrás. Marquei o meio, ó, marquei o meio, tanto em cima como embaixo. E também marquei o meio aqui no meu plástico, não sei se vai dar para vocês verem. Mas eu marquei o meio aqui do meu plástico, tanto em cima como embaixo, tá? Vou posicionar aqui meio com meio. Vou colocar um clips aqui e um clips embaixo. E eu vou fazer um pesponto nas duas laterais aqui. Lembrando que eu estou trabalhando com plástico. Normalmente, quando a gente trabalha com plástico cristal, a gente tem que aumentar a tensão aqui da nossa agulha, tá? A tensão superior, para não ficar aquele avesso com linha embolada, tá bom? Ó, vou passar pra cá. E já vou fazer a costurinha de cá. E já pesponto aqui, ó, a parte superior, tá? Aqui eu já tinha aumentado a minha tensão, até pelo fato de eu já fiz uma peça, né, pessoal? Ó, quando a gente aumenta a tensão da nossa máquina, a costura aqui, ó, no avesso do sintético fica bonitinha, no avesso do plástico, tá bom? Aqui eu vou dar uma cortadinha na parte de baixo, porque ela fica um pouquinho maior do meu material do detalhe, tá bom? Sempre marcando aqui os nossos meios. Agora, nós vamos colocar o nosso vivo. Aqui até então eu costurei com calcador normal, tá? Calcador normal, aquele padrão, porém de teflon, tá? Ó, costurei com esse daqui, ó. Tá? Ele é vermelhinho, tem azul, tem amarelinho, tem branquinho, tá? Ele é de plástico, tá bom? Agora, para posicionar o meu vivo, eu vou costurar com este daqui, ó, tá?
O de metal desse, ele não é fechadinho, a gente costuma chamar ele de dente de coelho, né? Agora, o de teflon, ele é fechadinho, porque senão ele fica muito frágil aqui nas laterais, tá? Então, eu posiciono o meu vivo com este daqui. Posso posicionar com calcador de vivo, próprio para vivo? Pode. Eu não tenho esse costume, porque eu gosto de fazer essa costura aqui de fixação do vivo um pouquinho, ó, peguei duas chaves de fenda, um pouquinho mais para fora, né, para não ter perigo na hora de fechar a minha peça da minha costura de fixação do vivo aparecer, tá bom? Vou pegar aqui o meu vivo, gente, é uns 70 centímetros de vivo, tá bom? Vou fazer a junção do meu vivo com plástico cristal. Para fazer com plástico cristal, precisa fazer aquela união de encontro de vivo com vivo perfeita. Não vai dar conta? Usa um pedacinho de sintético, tá? Porque o plástico cristal vai aparecer, o sintético não, tá bom? Vou fazer um pique no meio aqui da largura do meu plástico. Eu uso ele 3 centímetros, 3,5 de largura. Vou posicionar lá embaixo, no meu meio do meu pique. E vou iniciar aqui costurando o meu vivo, tá? Lembrando que o seu vivo tem que estar bem alinhado com a borda do seu molde. Senão você vai deixar aí alterar a medida do seu espelho da sua peça, tá bom? Não faço pique nas minhas curvas, mas faça a curva perfeita, tá? Vivo alinhado com o plástico. Ó, quando eu falo que a união tem que ficar perfeita, é isso daqui, ó, tá? Tem que ficar bem unido o início do seu vivo com o final, quando a gente usa o plástico, tá bom? Não consegue? Usa um pedacinho do material aqui da frente que você vai usar, um pedacinho do material que você tá usando, ou dá um materialzinho da cor do próprio vivo, tá? Que aí vai disfarçar bastante também. Ok? Então, vou posicionar o vivo também nessa minha parte das minhas divisórias. E vou posicionar a minha etiqueta aqui e já volto com vocês. Bom, pessoal, então aqui eu já posicionei aqui, ó, o vivo nas minhas divisórias internas, tá ok? E posicionei o vivo nos meus espelhos externos. Já posicionei aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta não é metal, ela é similar ao acrílico e sou eu quem faço, tanto essa como as de sintético. Então, caso vocês tenham interesse em comprar, em adquirir, me chama pelo WhatsApp ou pelo inbox do Instagram, tá bom? Bom, vou pegar aqui, vou iniciar pegando aqui o zíper central, tá bom? Que é aquele que tem profundidade dos dois lados do meu zíper. Então, por quê? Porque através dele vocês vão saber como que faz os dois laterais, né? Que é só apenas um lado que vai profundidade. Vou pegar aqui a minha tira do zíper, posicionar o lado direito do meu zíper olhando para o lado direito do meu sintético, e eu vou colocar o forro, o lado direito do meu forro, olhando para o lado direito aqui do meu sintético. Vou alinhar esses três bem bonitinho aqui, ó, alinhar aqui, e eu vou costurar com aquele calcador estreito que eu fixei o vivo, tá bom? Vou costurar com ele. Inicio com retrocesso e finalizo com retrocesso, tá bom? Então, deixa bem alinhadinho. E vem deixando o seu zíper esticado, não precisa puxar, mas não deixa ele bambo, tá?
e vem alinhando, encostando o seu calcador aqui nos dentinhos do zíper e costurando. Ó, vem olhando para ver se tá alinhadinho. E finaliza com retrocesso. Ó. Ok? Vai ficar assim. Agora eu vou passar o pesponto aqui, ó. Porém, eu gosto de passar o pesponto sem o meu forro. Ou seja, não vai ficar aparecendo costura aqui no meu forro de pesponto, tá? Pode pespontar junto? Pode pespontar junto. Mas eu faço isso, pessoal, quando eu tenho peças de forro de cor diferente, para não ter que ficar trocando a cor da linha da minha bobina, tá bom? Então eu vou fazer esse pesponto aqui com pesponto com calcador de pesponto normal, tá? Então eu vou trocar aqui o meu calcador, vou colocar o de pesponto normal, ó, este daqui. Eu não gosto de pespontar com esse estreito. Alguns sintéticos que às vezes, mesmo você utilizando o calcador de teflon, ele tem uma dificuldade para deslizar. Se o que você estiver usando é desses, vocês usem um pouquinho de óleo, tá? Eu sempre tenho aqui do lado da minha máquina essa esponjinha aqui sujinha de óleo. Então eu venho aqui, ó, passo na bordinha do meu sintético para poder deslizar legal o meu sintético, tá bom? Ponta aí no 3,5, 4, e eu vou pespontar aqui, ó, aquele pesponto bem bonitinho, tá? Vou cortar aqui a minha linha, ó, pespontei. A linha é branca, então não vai aparecer. Agora eu viro aqui o meu forro e eu vou fazer a costurinha de segurança aqui na borda, ó, para poder segurar, fechar aqui e segurar o meu forro. Por isso que eu gosto de cortar ele um pouquinho maior, porque eu acho que fica mais fácil pra gente fazer essa costurinha aqui, tá bom? Sempre puxando o forro para ele não ficar embolado. E passando óleo caso haja necessidade. Ó. E fiz aqui, ó. Tá ok? Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui do meu zíper, tá? E no meu zíper dos bolsos laterais, vocês vão fazer isso 2 vezes. Vai ficar exatamente assim, profundidade de um lado e só zíper do outro. Somente o zíper do meio que eu vou repetir esse processo aqui, ó, deste outro lado, que é este que eu estou fazendo. Bom, então aqui, pessoal, ó, repetir o processo do lado de cá, tá? Do meu bolsinho central. E nas minhas laterais, ó, como eu disse pra vocês, vão ser apenas um lado, tá bom? Tanto este como este daqui. Vamos colocar o cursor sempre fechando do direito para o esquerdo, tá? Então vocês posicionem os bolsinhos, por exemplo, ó, vai ficar nessa posição. O zíper vai ser costurado no meu espelho frontal, então vai fechar daqui pra cá. Das costas eu faço a mesma coisa na posição que vai ficar. Até por isso que eu coloquei aquela tirinha na frente, para poder definir frente e costas da minha peça. Por quê? Porque se você virar para você o zíper e colocar fechando da direita para a esquerda, na hora de posicionar na sua peça, um cursor vai ficar pro lado oposto, tá bom? Então vocês verificam isso daí direitinho, tá? Observem isso daí direitinho. Agora eu vou reservar as minhas laterais, vou pegar o meu canal do fundo, meu fole, tá bom? E vou posicionar aqui, ó. Vou posicionar
certinho aqui, ó. Por que que eu mostro o cursor para vocês? O cursor não, o calcador que eu tô utilizando, porque as medidas é baseada em cima do calcador que eu tô mostrando para vocês. Então, como eu usei o calcador estreito, ó, vocês podem ver que eu nem refilei aqui, tá? Ó, vocês vão ver que o meu canal do fundo, ó, é da largura certinha, tá bom? Então, o que que eu faço aqui? Faço uma costurinha mais na borda de segurança, para depois refilar o excesso e aí sim fazer a costura com o pezinho de máquina, tá? Por que que eu faço essa costurinha de segurança? Para mim não ter dor de cabeça futura aí com o zíper de peça de cliente meu arrebentando, tá bom? Então fica aí a dica para vocês, tá? Ó, fiz a costurinha de segurança, corto o meu excesso agora, ó, corto o meu excesso. E agora eu venho com o meu forro aqui na parte de baixo. Lembra que o forro aqui do meu canal de baixo eu cortei tudo rente, tudo certinho com o meu molde. Então, aqui, ó, no canal do zíper, eu já refilei a bordinha que aparece aqui, ó, tá? Que a gente fechou segurando o nosso forro, ó, o pesponto não aparece aqui. E na hora do fechamento aqui para poder fechar o nosso material externo com o nosso forro, vai sobrar uma bordinha, porque eu cortei maiorzinho. Isso daqui vocês refilem também, tá? Pode ver que tá refiladinho, tá bom? Isso de todos, tá? Ó, ponho certo, aí aqui eu venho com um pezinho de máquina. Inicio com retrocesso. Em cima do zíper, eu gosto de dar um retrocessozinho também, tá, pessoal? Pra dar mais uma segurança, tá? Como o meu molde tá cortado certo, então eu já vou aqui, ó, do lado de cá, fazer a minha costura de segurança, que é mais na borda. Ó. Corto o meu excesso aqui, ó, de forro e zíper. E aí eu venho com o meu forro lá, ó, meu direito do meu forro olhando aqui, né, no direito do meu forro aqui pro lado de dentro. Ponho certinho e faço a costura com o pezinho de máquina, tá? O que que é o pezinho de máquina? O final aqui do seu pezinho tá alinhado com o final aqui da sua peça, tá bom? Dou aquele retrocessozinho em cima do zíper. Espera aí que a minha linha aqui dá uma desfiada. Deixa eu cortar ela. Sem óculos, aí. Então, costurei. Agora eu vou fazer aquele pesponto aqui, ó. Porém, esse pesponto eu também vou levantar o meu forro, tá? Não vou pespontar o meu forro. Então, eu deixo o meu forro aqui pra cima e faço o pesponto aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Se precisar, passo um óleozinho, tá? E faço um pesponto bem bonitinho aí. Bom, pessoal, então, ó, fechei tudo aqui, ó, pespontei, fechei e fiz a costurinha de segurança aqui, ó, fechando a abertura aqui do meu forro, tá? Então, dos meus 2 foles laterais, bolsinhos laterais, e o do meu fole central, tá bom? Aqui vocês vão alinhar, tá? Juntar aqui, ó, emenda da canal do zíper com o canal do fundo para poder marcar
meio superior e meio inferior, tá? Fazer o pique dos dois lados, tá bom? Ó, fiz o pique dos dois lados, ok? Vou fazer isso nas 3. A forma que eu vou fechar aqui é exatamente da mesma quando eu tenho que alinhar isso daqui, tá? Vou fazer da mesma forma, porque fica mais fácil para vocês. A diferença é que quando eu tenho que alinhar, eu fixo aqui, ó, sempre unindo primeiro aqui, ó, por aqui, quando eu tenho que alinhar. Porém, essa peça aqui não é alinhada, né? Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou pegar o bolsinho que é de frente aqui, ó, que é o bolsinho de frente. Vou pegar o meu bolsinho, o meu zíper do meio, tá? E o meu zíper é pra frente. Então, o meu zíper vai ser costurado no meu espelho. Então, eu tenho que unir esse pique aqui com esse pique aqui, observando se o zíper tá fechando para o mesmo lado. Então, ó, é esses dois piques aqui que eu tenho que unir, tá? Então, eu vou unir os foles por esses piques, tá? Aqui as laterais, eles vão ficar de tamanhos diferentes mesmo. Então, você não tem essa preocupação de... Ah, que não tá alinhado, porque realmente não vai ficar alinhado, tá? Vou fazer aqui a minha costura de segurança. Pique em cima do pique, tá? E eu vou fazer a costura em cima da primeira costurinha de segurança que já tem aqui, inclusive, tá bom? Ó. Vem alinhando. Aí, ó, segura aqui, ó, meio com meio aqui. Ó, já vai bater aqui certinho. Mas pra não ter perigo de andar um pouquinho, ó, eu dou uma seguradinha aqui com o meu clips, tá? E venho aqui, ó, fazendo a costurinha aqui em cima. Ó, cheguei aqui no meu meio e venho finalizando aqui. Ó, a linha. Ó, dá certinho. Vai parecer que, ai, não vai dar certo, que um tá menor que o outro, mas é porque tá um dentro do outro, né, pessoal? Então, automaticamente, a medida da circunferência interna acaba sendo diferente da externa, ó. Então, tá aqui, ó, o meu zíper da frente, tá? Costurado aqui no meu frontal. Agora eu vou vir deste lado aqui e eu vou fixar esse pique aqui neste aqui, ok? Ó, vou fazer isso, tá? Ó, minha bateria tá acabando, mas só pra vocês verem, ó. E finalizei. Bom, então voltamos aqui com a bateria carregada. Então é o seguinte, gente, eu começo fixando a parte da frente, tá? Porque aí você toma bastante cuidado, presta bastante atenção para não ter perigo de costurar errado, tá? Então eu abro aqui a parte que vai ser costurada, que é na borda do zíper, tá? Então vou abrir esse lado aqui, ó, porque é nesse lado meu aqui, ó, abri esse. Tá? Meu zíper fechando da minha direita pra minha esquerda, ok? Então, vai ser aqui, ó. É isso que vocês têm que raciocinar, vai ser aqui, tá? Só que eu tenho que virar pro lado do avesso, porque a gente costura pelo lado do avesso, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, e virar isso daqui para o lado do avesso, deixando abertinho lá o lado que eu tenho que costurar. Ó, tá pro lado do avesso, ok? Então, eu seguro aqui, ó, aqui na minha parte superior do meu zíper, eu coloco um prendedorzinho aqui em cima. Cadê? Aqui em cima, meio com meio. E eu coloco um prendedorzinho aqui embaixo, meio com meio, tá? Tá? Se você quiser clipar tudo, vocês clipem, tá? Não tem problema não. Eu vou fechar com esse calcador aqui, ó, que é de zíper invisível, que tem uma cavinha aqui pro lado de dentro, tá? Ele vai ficar encostadinho essa parte aqui, ó, lá no volume do meu vivo, tá? Quem tiver o calcador de vivo, pode utilizar o calcador de vivo. Porém, eu utilizo esse, eu nem tenho um calcador de vivo.
Eu comprei uma vez, mas eles não vieram legais não. Então me acostumei a fechar assim, tá? Ó. E eu vou começar a costurar lá pela parte de cima do meu zíper. O legal de quando a gente costura aqui, ó, eu vou deixar o meu fole sentado aqui na mesa e eu vou girar aqui o meu espelho, tá? Deixa eu tentar dar mais um zoom aqui. E eu vou começar a costurar aqui pelo o meu zíper. Você vai alinhar final do seu vivo com o final do seu zíper, tá? E costurar ali encostado no vão ali do seu, da parte mais gordinha do seu vivo, tá bom? E vamos costurando pela marcação do meio, tá? E venho aqui, ó. Vocês vão saber que a costura que a gente tá fazendo, ela vai ficar, por exemplo, eu fixei o meu vivo com aquele calcador de zíper estreito, né? Aquele calcador estreito. Eu sei que agora a minha costura aqui vai ficar pra dentro dessa costura, entendeu? Ó. Venho girando o meu espelho e procurando deixar o meu canal aqui reto, tá? Ó, dou a volta aqui. E segura. Perfeito. Ficar aqui atrás a emenda daquele meu detalhe. E dou um retrocessozinho aqui, tá? Ó. Aqui, esse fiapinho que fica aqui, ó, eu queimo, tá bom? Mas olha como ficou perfeito o viés, gente. Ó. Ficou perfeito o viés, tá? Qual parte que eu faço agora? Eu faço essa parte aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou enfiar pra dentro essa parte. Ó. Jogar essa parte aqui pra dentro e jogar aquela parte de forma que ela fique pra fora, tá bom? Ó. Aqui. Você vai ter que dar uma amassada, tá, pessoal? Normal, é assim mesmo. Tá? Ó. Coloquei. Então, é aquela parte lá. Que é uma divisória, certo? Ó, parte superior eu vou colocar aqui, lá embaixo a parte inferior, tá? Começo sempre costurando pela parte de cima. Se você começou pela parte de cima, todos eu coloco pela parte de cima, tá? Ó. E venho aqui. Vem segurando com a chave de fenda. Na curva aqui fica um pouquinho chato? Fica um pouquinho chato, mas é só você vir assentando com a chave de fenda que dá. E aí você vem e puxa pra poder assentar reto, tá? Ó. E assenta o forro pra não ter perigo de costurar o forro.
Espero não estar tampando muito aí a visão de vocês. Mas é porque senão eu fico muito longe da peça e não enxergo, né, o que eu tô fazendo. E assento aqui. Peraí que a minha agulha entrou. Eu acho que minha linha acabou, pessoal. Eu vou colocar outra e já volto aqui com vocês, tá? Minha bobina acabou. Ó, voltei. Coloquei, eu vou começar a costurar um pouquinho para trás, da onde terminou a minha linha, né? Vou um pouquinho para trás e continuo aqui a minha costura, tá? Eu vi que ela tava fazendo um barulhinho diferente. Ó. Agora eu assento aqui. Ó. E perfeito. Ok? Ó. Aqui e aqui, ó. Perfeitinho, ó. Tá? Daí agora, o que eu vou fazer? O meu acabamento. Ó, corta aqui um pedaço. Ó, mais um. Ó, a gente fica perfeito, tá? Pega todas as dicas que eu tô dando pra vocês, que vocês vão ter uma peça perfeita. Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que colocar esse lado aqui, ó. Acabamos de colocar esse, a gente vira pro lado que tá aberto, temos que colocar esse. Porém, a gente tem que colocar primeiro o espelho de plástico, tá? Ó, então assim, eu vou vai ficar lá pra dentro, tá? Vai ficar tudo lá dentro do meu bolsinho central. Pego o meu espelho aqui de cristal, de plástico, né? Vou marcar aqui o meu meio. E vou começar lá pelo zíper, lembra que eu falei? Se começa pelo zíper, continua pelo zíper, né? Pela parte superior. Então, a gente vai começar lá pelo meio da parte superior. E nós vamos fazer a mesma coisa, gente. Exatamente o que fizemos do lado de lá, nós vamos fazer do lado de cá, tá? Ó. Meio com meio. Cadê? Aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, que eu tinha esquecido, né, de diminuir aquela hora. Ó. Pega a chavinha de fenda, segura, tá? Vocês podem ver que eu não usei clipes em momento nenhum, porque a medida tá bonitinha. Então, vocês usem os mesmos calcadores que provavelmente vocês têm, que são calcadores
padrão que normalmente até vem com a máquina, tá? Ó, vai ficar ruinzinho pra vocês visualizar? Vai, não vai ficar, vai ficar ruinzinho, mas não é nada impossível, ó. Tô vindo com meu... Ó, aqui, aqui, ó. Pronto. E agora vou colocar o meu viés. O viés, gente, é exatamente igual do outro lado. Então, eu vou colocar aqui pra não ficar estendendo tanto o vídeo, tá? Mas aí, depois eu volto pra gente poder colocar a divisória do meio. Ó, pessoal, já fiz aqui o acabamento. Agora é igual nós fizemos do outro lado. Vamos empurrar aqui pra dentro. Ó, que a gente terminou aqui assim, ó, né? Tá com o zíper aberto, mas terminamos aqui. Temos que colocar outra divisória aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar a última parte, sem acabamento nenhum. Então, a gente coloca pra dentro, igual fizemos do outro lado, tá? Vai empurrando pra dentro. A última parte é a mais difícil. Por quê? Porque vai criando volume, né? Mas não é impossível. Vocês vão ajeitando. Ó, tá tudo aqui pra dentro, tá? E vamos pegar a última parte. Começando sempre pela parte aqui de cima. Como eu disse pra vocês, começou por cima, finaliza por cima. Ó, centro com centro. Vira. Eu espero não entrar muito aí na frente de vocês, porque a última parte é a mais chatinha. Aí, já iniciei, agora eu posso continuar aqui, ó. Pega a chavinha de fenda pra ajudar a manter alinhado, tá? E finalizamos aqui o fechamento. Então, viram? Ó. Finalizamos aqui o fechamento. Agora é só colocar o viés, tá? Viés é a mesma coisa. A parte mais difícil é fechar, gente. Depois que tá fechado, colocar o viés é tranquilo, tá? Porque tem que sair bem alinhadinho, tudo bonitinho. Depois que já tá aqui fixado, só colocar o viés. Bom, pessoal, ó. Então, aqui está a nossa necessaire. Aqui, ó, eu coloco fitinha pra não arranhar, tá? A minha etiqueta. É claro que agora a gente vai... Eu encho ela pra ela tomar um solzinho, pra, né, dar aquela desamassada, ó. Porque tá vendo como tá amassado? Então, eu encho ela e deixo ela descansando aí pelo menos por 24 horas, tá? Essa daqui já tem dono, inclusive. O zíper, tá vendo que, ó, esses dois é mais embaixo e esse é mais em cima, porque esse canal do zíper aqui, ele é maiorzinho, tá? Então é isso. Muito obrigada, espero muito que vocês tenham gostado, ó. Ó como fica bem bonito lá dentro, ó. Olha o vivo branco, que eu revesti com o viés de Boneon. Já curte, se inscreva no canal, ó. Lá dentro, como é que ficou. Bem acabadinha. E aí, pessoal, ó, vocês podem ver que não fica a costurinha nem aqui, ó, no zíper e nem lá na junção do canal do zíper com o canal do fundo, tá? Costura aqui interna é só realmente no viés de acabamento. Então é isso. Beijos. Ai, ficou linda, gente. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.